A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um resumo da lição de número 12, que tem por título A Bendita Esperança, a marca do cristão. O nosso textuário diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Tito, capítulo 2, versículo 13. Quando o crente perde essa esperança, ele começa a pecar, ele sai da presença do Senhor, acha que é perca de tempo buscar a santidade, acha que é perca de tempo estar na igreja, perca de tempo ler a Bíblia Sagrada. Agora, se nós estamos nessa esperança, nós vamos querer orar mais, buscar mais e consagrar mais a nossa vida. Por isso, deixe viva essa esperança na sua vida, em nome de Jesus. A nossa verdade prática, ela diz: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. As lutas vão vir sobre as nossas vidas, as tempestades, as dificuldades, mas se a sua mente, se o seu coração estiver nessa bendita esperança, você vai perceber que tudo é passageiro. Toda luta é passageira, toda dificuldade é passageira e valerá a pena continuarmos firmes e constantes na obra do Senhor. Por isso, vamos orar mais, buscar mais e nos fortalecer mais na presença do Senhor, para que possamos estar firmes, aguardando o cumprimento dessa bendita esperança. A nossa introdução diz que quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Se o crente não crê, se o crente não espera no arrebatamento da igreja, a sua esperança é vã e ele está perdendo tempo. A nossa esperança é essa: conhecer a Deus, conhecer a Cristo, mesmo que venhamos morrer. Mesmo assim, a nossa esperança não morre, porque nós cremos, nós acreditamos, nós temos a esperança que mesmo se morrermos nessa vida, vamos ressuscitar e receber um corpo glorioso e viver para sempre ao lado do nosso Deus. O nosso tópico 1 tem por título Para onde aponta a esperança do cristão. Subtópico 1 diz: a esperança cristã. A esperança é o que move a igreja. É por causa dessa esperança de um dia estar com Cristo que nós rejeitamos os pecados, as tentações e resistimos nas provações. Tudo aqui nessa terra é passageiro, mas nós temos uma expectativa de receber coisas celestiais, muito maior, muito melhor e superior ao que tem aqui na terra, e vai valer a pena. Subtópico 2 tem por título A Esperança nas Cartas do Apóstolo Paulo. E um desses pontos é a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Ou seja, mesmo se o cristão morrer, ele continua na esperança e na expectativa, porque a morte não é o fim. Existe a esperança que os mortos, aqueles que morreram com Cristo, vão ressuscitar, vão receber um corpo glorioso e vão ser arrebatados. Então nem a morte poderá apagar a esperança que está viva no cristão. Um outro ponto que Paulo ressalta é a esperança do cumprimento da promessa. Todos nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Promessa ministerial, alguma libertação, bênçãos, salvação de algum ente querido. E essa promessa é que nos deixa com esperança. Se foi Deus que prometeu, que possamos ficar tranquilos, porque vai se cumprir. Só que Ele não fala o dia e nem a hora. Então nós precisamos estar firmes com Ele, porque a promessa de Deus, ela não se cumpre naquele que vive na desobediência. Então, para que a promessa se cumpra, nós precisamos andar conforme a palavra de Deus nos ordena. Um outro ponto que Paulo ressalta é a esperança da justiça. Deus, ele é justo. Às vezes nós vemos pessoas que não servem ao Senhor recebendo bênçãos e nós não. Questionamos porque eles têm
e nós não, porque eles conquistam e nós não, porque eu adoro a Deus, porque eu sirvo a Deus e passo por lutas e eles não. Fique tranquilo, porque um dia nós receberemos o nosso galardão. Agora, o que você e eu estamos merecendo. Deus não vai dar aquilo que nós queremos, mas sim o que merecemos, porque Ele é justo. E um outro ponto que Paulo ressalta é a esperança do arrebatamento da igreja. Essa é a maior esperança que nós temos. Essa deve ser a maior esperança que nós devemos ter e manter vivas no nosso coração, de estarmos com Cristo. Mas nós estamos prontos para esse arrebatamento? Hoje nós ouvimos, Deus vai te dar, receba. Mas está faltando a alguns pregadores pregar a verdade da palavra de Deus, pregar o arrependimento e a esperança de uma vida eterna ao lado de Jesus. Porque muitos cristãos hoje em dia, eles estão com a esperança deles somente aqui na terra, nas coisas materiais. Mas a maior esperança que nós temos são as coisas espirituais. E o outro ponto de Paulo é sobre a esperança da vocação. Todos nós temos um chamado de Deus para a nossa vida. Porém, tem o tempo certo, tem a hora certa de Deus agir. E nós precisamos esperar para que o chamado de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Ele vai criar todas as oportunidades e nada, nem ninguém pode impedir a tua chamada. Só nós mesmos é que impedimos o agir de Deus na nossa vida. Quando deixamos de obedecer a sua palavra, quando deixamos de ter reverência a Ele, de respeitar a vontade do Senhor. Espera com paciência no Senhor e Ele vai te levantar, se for a vontade dEle e no tempo dEle. E o último ponto que Paulo ressalta é sobre a esperança do aparecimento da glória de Deus. Mesmo se morrermos agora, nós temos a esperança de passar a eternidade com Cristo. Quando nós temos certeza da nossa salvação, quando nós nos mantemos firmes na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, nos esforçando para nos afastar do pecado, para nos afastar da mentira, em obedecer aos mandamentos do Senhor. A morte não é motivo de tristeza, não é o fim, mas o começo de uma eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. O subtópico 3, ele fala Deus, o autor da nossa esperança. Toda a esperança está em Deus. Nós não merecemos, nós não somos dignos de nada. Nós não seremos salvos por merecimento. É graça de Deus. Nós temos essa esperança por causa de Deus. Foi Deus que nos fez a promessa. Se não fosse Deus, se não fosse Jesus, nós não teríamos essa esperança. As pessoas que vivem sem Deus, não têm compromisso com Deus e sua palavra, sua esperança é vã. Não serve para nada, mas para aquele que está em Cristo, que é nova criatura, a sua esperança é viva, a sua esperança é eficaz. O tópico 2 tem por título A Perspectiva Escatológica da Esperança Cristã. E o primeiro subtópico fala, a Bíblia focaliza o futuro. Lá no Jardim do Éden, como todos sabemos, aconteceu o primeiro pecado. E por causa dessa desobediência, aconteceu uma ruptura, uma separação entre Deus e o homem. Mas mesmo diante desse acontecimento, Deus vai deixar uma esperança. Deus projeta uma libertação para que o homem que está no pecado tenha a chance de redenção. E essa esperança se chama Jesus. Deus projetou, enviou seu Filho para morrer na cruz e restaurar a aliança que foi quebrada. Subtópico 2 tem por título A Esperança no Porvir traz consolo e alegria ao crente. Nós não merecemos, nós não somos dignos, mas Deus resolveu nos presentear com sua graça. E é por causa disso que nós temos essa esperança. É por causa dessa viva esperança que estamos de pé, que buscamos santidade. Só temos a esperança hoje por causa de Cristo Jesus, que veio, morreu no nosso lugar e ressuscitou. Ele restaurou essa união, essa comunhão entre Deus e o homem.
Terceiro subtópico: por que uma doutrina de esperança? Deus ama fazer promessa, mas ele não é como os homens, que prometem e mentem, que prometem e não cumprem. Ele ama cumprir suas promessas. E é por isso que a nossa esperança está viva, porque nós sabemos que tem um Deus que promete e cumpre. Nós temos a convicção que vale a pena rejeitar o pecado. Ele nos fez uma promessa e nessa promessa que estamos firmados. Nós temos a certeza, a convicção que quando tocar o som da trombeta, eu e você vamos estar ouvindo e seremos arrebatados. Estaremos nas mansões celestiais e participaremos das bodas do Cordeiro. Essa é a nossa esperança. O tópico 3 tem por título A Esperança Cristã como âncora da alma. O primeiro subtópico diz a nossa esperança como âncora, ou seja, o cristão continua crendo, acreditando, quando a sua esperança está viva. Nós sabemos que pode vir adversidades, mas se estamos ancorados nessa esperança, pode vir o que vier. Você não sai da direção de Deus, você não larga Cristo. A esperança é a âncora da alma. É ela que te sustenta, que te dá força para continuar. O segundo subtópico fala por que a esperança do crente é a melhor. Nós cristãos somos diferentes em tudo. Precisamos ser diferentes em tudo. Então, na esperança, não poderia ser diferente. A sociedade também está esperando algo, mas é uma esperança vazia. Está esperando na pessoa errada, na situação errada, do jeito errado. A nossa esperança precisa estar em Deus. Se formos esperar no homem, nós vamos nos decepcionar, vamos ficar frustrados. Se foi ele que prometeu, se foi Deus que prometeu, então a nossa esperança precisa estar nele, não no homem. E o terceiro subtópico fala sobre manter firme a esperança. Manter firme significa, se Cristo demorar a voltar, nós continuamos orando, continuamos jejuando, continuamos fazendo a sua obra, fugindo do pecado e das tentações. Mas tem gente que relaxa e vai aproveitar o que o mundo oferece. Deixa para ser crente quando tiver velho. Então, essas pessoas já perderam a esperança, que não estão mais crendo nem esperando na volta de Cristo. A nossa vida aqui na Terra é feita de escolhas. Você pode escolher o que você quiser, mas as consequências sempre vêm. As pessoas querem ter o direito de escolher, mas não querem sofrer as consequências das suas escolhas. Por isso, deixe a sua esperança viva. Se mantenha firme na esperança, porque o dia vem e não sabemos quando será, nem que horas acontecerá. Então fique em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor Jesus arrebatará a sua igreja. Precisamos estar preparados para quando esse dia chegar, nós possamos subir. E a nossa conclusão? Deus prometeu e Deus vai cumprir. Agora você está preparado? Você está pronto? Essa esperança ainda está viva dentro do seu coração? Deus prometeu e vai acontecer. Mas nós precisamos a cada dia estar prontos para que essa promessa se cumpra na nossa vida. E eu agradeço essa linda e rica oportunidade de estar fazendo esse resumo dessa lição que tanto nos enriquece e que nos dá, aumenta a nossa esperança, reaviva a nossa esperança no coração. E que Deus possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus.